Pessoal, estamos juntos aí para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos falar sobre o fluxo de energia e matéria em um ecossistema. Na verdade, a gente já começou a falar sobre isso na aula anterior, né? Então, nós vamos dar aí prosseguimento a esse assunto, tá bem? Todos os seres vivos necessitam de matéria-prima para o seu crescimento, reprodução e reparação de partes desgastadas, né? E necessitam também de energia para a realização de seus processos vitais. Todas essas necessidades são supridas pelo alimento. Aí a gente está falando dos seres heterótrofos, né? Mas tem os seres autótrofos também, que são os fotossintetizantes, que conseguem a matéria-prima e produzir a sua própria molécula de alimento, de energia, através da fotossíntese. E os outros, como está aqui, ó, são os heterótrofos, né? Que necessitam de se alimentar de outro ser vivo para conseguir essas moléculas aí orgânicas. O alimento produzido pelos autótrofos é utilizado por eles mesmos e pelos heterótrofos, tá? Então, os seres fotossintetizantes, eles, além de fabricar o seu próprio alimento para si próprio, eles geram energia e alimento para toda uma cadeia alimentar num ecossistema. Então, pessoal, lembrando aí o conceito de cadeia alimentar, que é a sequência linear de organismos pelo qual flui a energia. Lembrando que, quando a gente está falando em ecologia, energia em ecologia, a gente está falando de alimento, tá? Originalmente captada pelos seres autotróficos ou autótrofos, e a matéria por eles produzida e armazenada, que nesse caso é o amido, tá? Também a gente pode dizer que cadeia alimentar é um esquema que demonstra o fluxo linear de matéria e energia entre os membros de uma comunidade, ou ainda relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade, iniciando-se sempre, gravem isso, nos produtores e passando pelos herbívoros, predadores, decompositores. Aqui onde está predadores, a gente lembra que são os consumidores. Por esta ordem. Então, uma cadeia alimentar sempre vai começar com os produtores, depois o consumidor de primeira ordem, que são os herbívoros, depois o consumidor de segunda, terceira e quarta ordem, e por fim, os decompositores, ok? Produtores, capazes de fixar a energia luminosa sob a forma de energia química. Como assim, professora? Os seres fotossintetizantes, eles captam a energia luminosa do Sol e, num processo chamado fotossíntese, transformam essa energia em amido, uma molécula química de cadeia de carbono, tá? Então, os produtores, eles são capazes de fixar a energia luminosa sobre a forma de energia química, ou seja, transformar a energia luminosa em energia química. São seres autótrofos, são a porta de entrada de energia e de matéria no mundo vivo. Isso nos leva a entender que, se não tiver produtor, né, dentro de uma cadeia alimentar, todo o resto da cadeia desaba, tá? Porque eles são a porta de entrada da energia e de matéria no mundo vivo. A base de toda a cadeia alimentar, indispensável para a manutenção da vida em um ecossistema. Um ecossistema só sobrevive quando tem produtor. Pode até não ter consumidor, mas produtor tem que ter. Tá? Então, tem que ter seres fotossintetizantes dentro daquele ecossistema para aquele ecossistema sobreviver, tá bom? Consumidores. São organismos que não produzem o seu alimento, são heterótrofos e nutrem-se dos produtores, direta ou indiretamente. A eliminação de um determinado grupo, como assim, professora, direta ou indiretamente? Tem aquele consumidor
que ele não come vegetais, ele não é herbívoro, mas ele vai se alimentar do herbívoro. Então, indiretamente, ele está se alimentando dos produtores, porque ele está se alimentando de um herbívoro que se alimentou dos produtores. Isso quer dizer direto ou indiretamente, ok? A eliminação de um determinado grupo de consumidores pode afetar consideravelmente o equilíbrio de um ecossistema e a dinâmica das populações. Ok? A eliminação de um determinado grupo de consumidores pode afetar consideravelmente o equilíbrio de um ecossistema e a dinâmica das populações. Por exemplo, se num determinado ecossistema nós temos o capim e nós temos os boizinhos lá, os ruminantes, os herbívoros. Se em determinado momento esses herbívoros não estiverem mais ali, morrerem, forem tirados daquele ecossistema, o que vai acontecer com a população de capim? Vai crescer demais, né? Vai crescer demais. E o que vai acontecer com um animal que seja carnívoro, que se alimenta do herbívoro? Vai morrer, porque aí não tem um alimento mais para ele. Então, todos os grupos são importantes, tá, gente? Consumidores primários são os animais herbívoros e parasitas de plantas. São aqueles que se alimentam diretamente dos vegetais. São os consumidores primários, ou de primeira ordem, tá? Lembrando que o consumidor não tem só o de primeira ordem, né? Tem um consumidor de segunda, terceira, quarta ordem, tá? Dependendo aí da composição da cadeia alimentar, tá? Da configuração da cadeia alimentar. E os decompositores? Decompõem a matéria orgânica morta em matéria inorgânica, ou seja, são os recicladores do meio ambiente. Eles pegam tudo aquilo, toda aquela matéria orgânica morta, seja vegetal ou animal, decompõe aquilo e aquilo volta em forma de sais minerais para o solo. Volta em forma de matéria inorgânica para o solo. Promove a reciclagem de nutrientes na natureza. Por isso que a gente diz que a matéria, ela não se perde, ela se transforma, tá? A matéria, ela não se perde, ela se transforma. Ao decompor a matéria orgânica, eles a transformam em substâncias inorgânicas, que são os sais minerais, que retornam ao solo de onde foram anteriormente retiradas pelos produtores. Atuam em todos os níveis tróficos. Por que eles atuam em todos os níveis tróficos? Porque se um leão morrer, a bactéria e o fungo vai decompor o corpo do leão. Se uma formiguinha morrer, é a bactéria e o fungo que vai decompor a formiguinha. Se um vegetal morrer, é a bactéria e o fungo que vai decompor aquela matéria orgânica vegetal, ok? Então, eles atuam em todos os níveis tróficos, tá? Fazendo a reciclagem da matéria, ok? Pirâmides ecológicas, aí vem o que realmente está se tratando esse capítulo aí de hoje, tá? Pirâmides ecológicas é a representação gráfica das cadeias alimentares. Então, é a representação de uma cadeia alimentar em forma de um gráfico, tá? Mostra o fluxo de matéria e de energia nos diversos níveis tróficos de uma cadeia, constituídas por uma série de degraus, que a gente vai ver daqui a pouco, ou retângulos superpostos, que representam os níveis tróficos de uma cadeia alimentar. As pirâmides, elas podem ser de número, de biomassa ou de energia, tá? São esses três tipos de pirâmides ecológicas aí que a gente vai ver hoje aí na aula de hoje, tá? Então, vamos lá. A cadeia numérica, o próprio nome leva ao entendimento, tá? É uma cadeia que vai mostrar a quantidade de indivíduos de cada degrau desse aqui de cadeia alimentar. Por exemplo, na base da cadeia, a gente sabe que estão os produtores. Nessa cadeia aqui, ó, nessa pirâmide ecológica aqui numérica, está me dizendo que nós temos quantos indivíduos plantas? 1000 indivíduos vegetais. No primeiro degrau, que é o consumidor primário, nós vamos ter
Quantos? 100 gafanhotos. No segundo degrau, que é o animalzinho, né, o sapo que vai se alimentar de gafanhoto, nós temos 20 sapos. No primeiro, segundo, terceiro, no quarto degrau, que é o nível, o consumidor de terceira ordem, nós vamos ter as cobras, que vão se alimentar dos sapos. E aí nós temos 10 cobras. E lá em cima, no último nível de consumidor, nós vamos ter os gaviões, que são 5 gaviões. Notem, comecem a perceber que a cadeia alimentar, a pirâmide ecológica, ela vai diminuindo conforme vai subindo, certo? Por quê? Porque a energia ela vai se dissipando conforme vai subindo os degraus. A gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouco, tá? Mas comecem a perceber isso aqui, tá? E tem a cadeia numérica invertida, que é aquela que representa os parasitas hospedeiros, tá? Então, são seres, na sua grande maioria, microscópicos, né? E aí, sendo microscópicos, eles podem ficar em muita quantidade em um só hospedeiro. Então, aqui nós temos uma planta. Nessa planta, coitadinha, tem nela 200 pulgões. Tem 100 mil protozoários e 200 mil bactérias, tá? Por quê? Porque o tamanho de uma bactéria e de um protozoário é praticamente desprezível em relação a uma planta, que pode ser uma árvore, né? Uma planta grande, né? Então, é uma cadeia invertida, tá? Porque aqui tá falando de quantidade. E aqui, como a gente está falando de parasita, e os parasitas são, na sua maior parte, né, bem menores do que o hospedeiro, então, é uma cadeia numérica invertida. Só nessa situação é que nós vamos ter uma cadeia numérica invertida com relação a parasita hospedeiro. Quando está falando de predador-presa, aí já não pode ser invertida, tá? De biomassa, nós vamos ter 10 mil quilos de biomassa de produtores, né? O que é biomassa, gente? É a quantidade de elemento orgânico que tem naquele ecossistema, tá? E é sempre em quilo, né? Que a gente vai medir a quantidade. Biomassa se pesa em quilo, tá? Então, 10 mil quilos de biomassa de produtores. No consumidor primário, nós vamos ter 1.000 quilos de biomassa. No de segunda ordem, nós temos 100 quilos. No de terceira ordem, 10 quilos e no de quarta ordem, 1 quilo, tá? A pirâmide de biomassa indica a quantidade de biomassa ou matéria viva acumulada em cada nível trófico. Lembrando e chamando atenção para vocês perceberem que os produtores sempre estão em maior quantidade. Biomassa é igual massa orgânica de um ecossistema, expressa em termos de quantidade de matéria orgânica por unidade diária em um dado momento. Uma pequena parcela da biomassa adquirida através dos alimentos é verdadeiramente transformada em matéria viva. A maior parte dessa biomassa é utilizada como fonte de energia e eliminada para o meio ambiente, em forma de resíduos respiratórios, em forma de água, fezes e urina, tá? Então, cada nível trófico desse aqui, ó, vai liberando energia para o meio ambiente, tá? Por isso que a energia ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar, tá? Ela vai diminuindo, porque ó, os produtores, eles produziram a matéria orgânica e essa quantidade enorme de energia. Só que o que eles produziram, eles consumiram uma parte. A outra parte que eles cederam para os herbívoros. Os herbívoros se alimentaram, conseguiram uma quantidade de matéria orgânica, consumiram uma parte dessa matéria orgânica e aí o resto serviu para outro nível trófico. Por isso que a energia ela vai diminuindo conforme
a cadeia alimentar vai avançando. Biomassa normal, nós vamos ter a alfafa, 8 toneladas, olha a quantidade. Um boi, 1 tonelada. E o homem, 70 quilos, tá? Para a gente ter aí uma equiparação, tá? Como é que a energia vai afunilando, né? A pirâmide da biomassa. Tanto a pirâmide da biomassa como a da energia vai acontecer isso. Aí nós temos uma pirâmide bem diferente, que é a da biomassa invertida. Exceção nas pirâmides de biomassa, ocorre em ecossistemas marinhos. O fitoplâncton produtores são seres microscópicos. Possuem pouca massa acumulada e morrem rapidamente, têm um curto ciclo de vida. Servem de alimento para o zooplâncton. Conseguem sustentar a cadeia marinha porque possuem elevada taxa de reprodução, o que repõe a perda constante. Não acumulam biomassa porque nascem e morrem muito rapidamente. Já o zooplâncton possui um ciclo de vida relativamente mais longo e acumula mais biomassa. Fitoplâncton, a gente está falando dos seres fotossintetizantes marinhos, tá? E zooplâncton, daqueles seres, são animais, né? Que fazem parte do zooplâncton, tá? Representa a quantidade de energia presente em um nível trófico e que está disponível para o nível trófico seguinte. A energia diminui à medida que passa dos produtores para os consumidores. Parte dessa energia é usada para a realização de processos vitais do próprio organismo e outra parte é perdida para o ambiente, conforme eu já falei, sob a forma de calor. O fluxo de energia, lembra que eu falei lá no começo? É unidirecional, gravem isso, e diminui gradativamente ao longo da cadeia. Então, fluxo de energia é unidirecional e diminui gradativamente ao longo da cadeia. Tá vendo aqui? Ó, a pirâmide ela vai afunilando até chegar lá o último consumidor, até chegar aos decompositores, tá? Olha aqui, ó, energia mantida no sistema, energia perdida pelo sistema. Então, ó, produziu uma parte, ele consumiu, outra parte ele perdeu em forma de calor, né? E etc. para o ambiente. E assim vai. Por isso que a energia ela vai se dissipando, ela vai se diminuindo. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Nesse caso aqui, gente, de pirâmide de energia, não existe pirâmide invertida, tá? É sempre dessa forma. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Por isso, ó, energia dissipada em forma de calor de um nível trófico para outro, tá? Eu quero que vocês gravem bem isso, que isso aí, com esse conhecimento, vocês resolvem várias questões de concurso, tá? Um simples conhecimento desse, tá? Então, é a mesma coisa essa imagem, só que numa posição diferente, né? Então, aqui nós temos a quantidade de energia assimilada pelos vegetais, tá vendo? Os vegetais perderam uma parte dessa energia e passaram outra parte para os herbívoros. Os herbívoros perderam também uma parte dessa energia para o ambiente, através de respiração, de fezes, de suor, né, de transpiração, e assim vai. E cada um deles vai perdendo um pouco até a energia ficar bem afunilada aí no final, tá? Perda nas respirações. Que tipo de perda? Perda na respiração, perda nas fezes, perda no suor, né, na transpiração também, tá? Por que é difícil encontrarmos cadeias alimentares com muito elo? A transformação da energia luminosa em química, denominada fotossíntese, é responsável pela entrada de energia nos ecossistemas.
Um aspecto importante para se entender a transferência de energia dentro de uma cadeia alimentar é a compreensão da primeira lei da termodinâmica que diz: a energia não pode ser criada nem destruída, e sim transformada. Outro aspecto importante é o fato de que a quantidade de energia disponível diminui à medida que é transferida de um nível trófico a outro, que eu já falei várias vezes aqui hoje. A explicação para esse decréscimo energético de um nível trófico ao outro é o fato de que cada organismo gasta grande parte da energia absorvida na manutenção das suas funções vitais. Então, cada grupo trófico, cada nível trófico tem o seu gasto de energia também, para depois transferir o que sobra para o próximo nível trófico, tá? Então, a energia apresenta um fluxo decrescente ao longo da cadeia alimentar. Quanto mais distante dos produtores estiver um nível trófico, menor será a quantidade de energia útil recebida. Apenas cerca de 10%, gravem isso, que isso tem várias questões que falam desse 10%. Apenas cerca de 10% da energia disponível em um nível trófico vai ser utilizada pelo nível trófico seguinte. Dificilmente haverá mais do que 5 elos em uma cadeia alimentar. Por isso, as cadeias alimentares são finitas, ou seja, elas têm um finzinho. Não há, por exemplo, um consumidor de 10ª ordem, tá? Então, por que esses 10% aqui mencionados aqui, esses 10%? Justamente porque cada nível trófico tem o seu próprio gasto de energia, tanto para o ambiente quanto para as suas funções fisiológicas. Então, ele vai passar para o outro nível trófico cerca de 10%, tá? É uma estimativa aí que foi feita. Isso é importante, a gente já está quase terminando a aula. Efeito cumulativo ou magnificação trófica, tá? É a capacidade de alguns organismos se acumularem no corpo. Voltando. Capacidade de algumas substâncias se acumularem no corpo dos organismos que os absorvem. Por exemplo, num ambiente aquático onde tem derramamento de mercúrio, os animais marinhos aquáticos, eles vão absorver essa quantidade de mercúrio no seu corpo e vão transferir esse mercúrio, porque o mercúrio não vai se dissipar no corpo desse animal, vai transferir para o próximo nível da cadeia alimentar, porque quem for se alimentar daquele ser vivo que está cheio de mercúrio vai carregar para dentro do seu corpo também o mercúrio. Então, faz parte de impactos ambientais associados à liberação de compostos tóxicos nos ecossistemas e não há biodegradação desses compostos, como é o caso do mercúrio. O que ocorre? Ocorre a acumulação desses compostos tóxicos nas células, tecidos e órgãos dos seres que compõem as cadeias alimentares. A concentração dessas substâncias aumenta a cada nível trófico. Por quê? Porque quem se alimenta de um ser vivo daquele ecossistema vai se alimentar de outro e aí vai acumular mais substâncias tóxicas no seu corpo. Cada organismo de um nível trófico superior geralmente se alimenta de diversos organismos do nível trófico anterior. E assim, o poluente tende a se concentrar ainda mais nos níveis tróficos superiores, tá? Então, a gente está falando aqui da magnificação trófica, que é um problema ambiental muito sério, tá? Porque causa um impacto ambiental muito sério aí nos ecossistemas, principalmente ecossistemas aquáticos, tá? Por exemplo, aqui tem um esquema da acumulação, né, desses compostos tóxicos. Ele foi derramado aqui na água, tá vendo? E aí, o fitoplâncton, ele absorveu esse composto químico. O zooplâncton, que vai se alimentar do fitoplâncton, vai carregar para dentro dele a concentração desse composto químico. Tá vendo aqui que está aumentando, ó?
Os peixes já vai ter muito mais toxicidade no seu corpo. As aves que se alimentam dos peixes, mais ainda. Então, significa dizer que o acúmulo dessa substância tóxica vai aumentando conforme vai passando de um nível trófico para outro nível trófico. Ok, pessoal? Então, é isso. A nossa aula de hoje tem uns exercícios na plataforma que eu gostaria que vocês fizessem. Lembrando aí que já vão começar as avaliações, então vamos estudar, vamos ler também o conteúdo esse conteúdo que está no livro e fazer os exercícios, tá? Muito obrigada aí pela atenção, um beijão e até a próxima aula.